Sempre gostei das excursões escolares. Eram momentos de liberdade, onde podíamos explorar novos lugares longe da vigilância constante dos adultos. Naquela manhã, quando o ônibus escolar nos levou a um parque de diversões abandonado, senti uma mistura de excitação e um leve arrepio. Era um lugar antigo, esquecido pelo tempo, com brinquedos enferrujados e carrosséis cobertos de teias de aranha. O sol fraco filtrava-se pelas nuvens densas, lançando sombras longas e sinistras por todo o terreno. Nosso professor, Sr. Martins, explicou que aquele parque tinha sido fechado há décadas após uma série de acidentes trágicos. Algumas pessoas diziam que era amaldiçoado, mas isso só aumentou a nossa curiosidade. Combinamos de explorar em grupos pequenos, e logo, minha melhor amiga, Luísa, e eu, nos separamos dos outros. Enquanto caminhávamos pelas trilhas cobertas de folhas mortas, senti que algo não estava certo. As risadas distantes dos nossos colegas pareciam diminuir, como se o parque estivesse nos engolindo. Paramos em frente à roda gigante, cujas cadeiras balançavam suavemente ao vento. "Vamos subir?" Luísa sugeriu, com um brilho aventureiro nos olhos. Concordei, embora uma sensação de desconforto crescesse dentro de mim. No topo da roda gigante, a vista era desoladora. O parque parecia um cemitério de diversões esquecidas, com brinquedos quebrados e quiosques em ruínas. Quando olhei para baixo, notei algo estranho. As sombras das cadeiras projetadas no chão pareciam formar padrões estranhos, como símbolos antigos. "Você está vendo isso?" Sussurrei para Luísa, mas ela estava estranhamente silenciosa, olhando fixamente para o horizonte. Quando descemos, a atmosfera havia mudado. O ar estava mais pesado e uma névoa fina começava a se espalhar pelo parque. "Precisamos encontrar os outros", eu disse, mas Luísa parecia hipnotizada, seguindo um caminho diferente. Relutantemente, seguia até chegarmos a uma casa de espelhos. Dentro da casa de espelhos, a temperatura caiu drasticamente. As paredes de espelho refletiam nossas imagens distorcidas, multiplicando nosso reflexo infinitamente. Enquanto caminhávamos, comecei a ouvir sussurros. "Volte, não é seguro." As vozes pareciam vir de todos os lados, mas Luísa não parecia notar. De repente, as luzes piscaram e os espelhos começaram a vibrar. Vi figuras sombrias se movendo nos reflexos, aproximando-se cada vez mais. Uma delas tinha um sorriso sinistro, seus olhos vazios fixos em mim. Corri para fora da casa, mas quando olhei para trás, Luísa não estava mais lá. Desesperada, procurei pelos outros, mas o parque parecia agora um labirinto sem fim. Os sussurros continuavam, cada vez mais altos. "O sacrifício deve ser feito." Encontrei Sr. Martins perto de uma barraca de tiro ao alvo, mas ele estava estranho, murmurando algo ininteligível enquanto seus olhos reviravam. De repente, ele desabou no chão, e quando me aproximei, vi símbolos estranhos gravados em sua pele. Corri para abrir a saída, mas a névoa era agora tão densa que mal podia ver. Encontrei alguns colegas, mas todos pareciam perdidos, como se estivessem em transe. Lembrei-me de uma lenda que ouvi sobre aquele parque, algo sobre um ritual antigo que precisava ser completado para acalmar os espíritos presos ali. Mas qual seria o ritual? E quem deveria ser o sacrifício? Encontrei uma cabana abandonada perto do lago. Lá dentro, havia um velho diário empoeirado. Folheando as páginas, descobri a história de um garoto que desapareceu no parque há muitos anos. Ele foi o último sacrifício em um ritual macabro, destinado a selar uma entidade maligna. Mas o ritual nunca foi completado, e a entidade ainda vagava pelo parque, faminta por nós. Enquanto lia o diário, a sensação de ser observada crescia. O autor detalhava como os acidentes que levaram ao fechamento do parque não foram meras coincidências. Cada tragédia estava ligada a um ritual sombrio realizado pelos fundadores do parque, que buscavam poder e imortalidade.
O diário mencionava um amuleto antigo, usado para canalizar a energia necessária para os rituais. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me devagar e vi Luísa, mas seus olhos estavam diferentes, vazios e sem vida. Você deve terminar o ritual, ela disse com uma voz que não era dela. Ou todos nós estamos condenados. Ela me entregou um amuleto antigo e desapareceu na névoa. Eu sabia o que precisava fazer. Seguindo as instruções no diário, dirigi-me ao centro do parque, onde uma antiga fonte seca marcava o local do ritual. Acendi velas ao redor da fonte e comecei a entoar as palavras escritas no diário. A névoa tornou-se mais espessa e figuras sombrias começaram a emergir, cercando-me. No momento culminante, o amuleto começou a brilhar intensamente e senti uma força poderosa me puxando. Vi imagens do passado, de crianças brincando felizes no parque antes da tragédia. Então, a entidade apareceu diante de mim. Uma figura grotesca com olhos flamejantes. Com um último esforço, lancei o amuleto na fonte, e uma explosão de luz envolveu o parque. Quando a luz diminuiu, a névoa havia desaparecido, e o parque estava silencioso novamente. Olhei ao redor e vi meus colegas, confusos mas ilesos, emergindo das sombras. Luísa estava de volta ao normal, embora não se... Voltamos ao ônibus em silêncio, sem trocar palavras sobre o que havia acontecido. Quando finalmente deixamos o parque para trás, senti um alívio, mas sabia que algo havia mudado em mim para sempre. Meses depois, ainda tinha pesadelos com aquele dia. Às vezes, acordava no meio da noite, sentindo que estava sendo observada. Um dia, recebi uma carta anônima com um desenho do amuleto que eu tinha usado. Abaixo, havia apenas uma frase: "O ciclo continua." Percebi que o horror nunca realmente termina, apenas se esconde nas sombras, esperando para ser despertado novamente. As semanas passaram, mas os pesadelos persistiam. Sonhava com o parque, sempre envolto em névoa, com as figuras sombrias me observando. Luísa também parecia diferente, mais reservada e distante. Em uma noite particularmente difícil, acordei suada e ofegante. Na escuridão do meu quarto, ouvi sussurros familiares. O sacrifício deve continuar. Fui até a casa de Luísa na manhã seguinte. Seus pais disseram que ela estava trancada no quarto, recusando-se a sair. Quando finalmente consegui falar com ela, seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. "Tem algo dentro de mim", ela sussurrou. "Eu sinto, como se estivesse me consumindo." Conversei com alguns colegas e descobri que muitos deles também estavam tendo pesadelos e sensações estranhas. Decidi investigar mais sobre o parque e a história por trás dos rituais. Fui à biblioteca local e passei horas pesquisando antigos jornais e registros históricos. Descobri que os fundadores do parque eram parte de uma seita obscura que realizava sacrifícios humanos para obter poder. Quanto mais eu investigava, mais compreendia que o ritual que interrompemos não foi o fim, mas apenas o início de algo ainda mais terrível. As crianças desaparecidas ao longo dos anos não eram acidentes, mas sacrifícios necessários para manter a entidade adormecida. E agora, com o ritual incompleto, a entidade estava despertando, buscando novas vítimas. Fui até o parque novamente, desta vez sozinha. O lugar parecia ainda mais desolado do que antes, e a névoa estava de volta, mais espessa e opressiva. Caminhei até a fonte, onde tudo havia acontecido. Lá, encontrei símbolos estranhos gravados no chão, os mesmos que vi no corpo do Sr. Martins. De repente, senti uma mão fria em meu ombro. Virei-me e vi a figura sombria da entidade, seus olhos flamejantes fixos em mim. "O ciclo não pode ser quebrado", ela disse, sua voz ecoando em minha mente. "Você deve completar o..." Sabia que precisava agir rápido. Lembrei-me do diário e das instruções para completar o ritual.
Precisava encontrar os itens necessários: o amuleto, velas negras e um punhado de terra do cemitério, onde os fundadores do parque estavam enterrados. Corri para a cabana onde havia encontrado o diário. O amuleto ainda estava lá, brilhando com uma luz sinistra. Peguei-o e voltei para a cidade, onde comprei as velas negras. O cemitério ficava fora da cidade, um lugar antigo e abandonado como o parque. Fui até lá ao anoitecer, sentindo o peso da escuridão ao meu redor. Enquanto caminhava entre as lápides antigas, senti os olhos da entidade me observando. Encontrei os túmulos dos fundadores e peguei um punhado de terra de cada um. De repente ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi Luísa, seus olhos vazios e sem vida novamente. Você deve completar o ritual, ela repetiu, entregando-me um livro antigo. Abri-o e vi as instruções detalhadas para o ritual final. Precisava realizar o ritual na noite da lua cheia, que seria naquela noite. Voltei ao parque, com Luísa me seguindo silenciosamente. Acendi as velas ao redor da fonte e posicionei o amuleto no centro. Comecei a entoar as palavras do livro, sentindo a presença da entidade se intensificar ao meu redor. As figuras sombrias emergiram novamente, cercando-nos. No momento culminante, a entidade apareceu diante de mim, seus olhos flamejantes fixos em mim. O sacrifício deve ser feito, ela disse, estendendo a mão para Luísa. Eu sabia que precisava fazer algo para salvar minha amiga. Peguei o amuleto e segurei-o firmemente, entoando as palavras finais do ritual. Uma luz intensa envolveu o parque e senti a entidade sendo puxada para o amuleto. Com um último esforço, joguei o amuleto na fonte e uma explosão de luz envolveu o parque. Quando a luz diminuiu, a névoa havia desaparecido e o parque estava silencioso novamente. Olhei ao redor e vi meus colegas, confusos mas ilesos, emergindo das sombras. Luísa estava de volta ao normal, embora não se lembrasse de nada. Voltamos ao ônibus em silêncio, sem trocar palavras sobre o que havia acontecido. Quando finalmente deixamos o parque para trás, senti um alívio, mas sabia que algo havia mudado em mim para sempre. Meses depois, ainda tinha pesadelos com aquele dia. Às vezes, acordava no meio da noite, sentindo que estava sendo observada. Um dia, recebi uma carta anônima com um desenho do amuleto que eu tinha usado. Abaixo, havia apenas uma frase: "O ciclo continua." Percebi que o horror nunca realmente termina. Apenas se esconde nas sombras, esperando para ser despertado novamente. Apesar de todos os esforços para esquecer aquele dia, o parque e a entidade continuavam a assombrar meus pensamentos. Decidi me afastar de tudo, mudar de cidade e recomeçar. Mas mesmo na nova cidade, os pesadelos persistiam. Um dia, enquanto caminhava pelo parque da nova cidade, senti uma presença familiar. Olhei ao redor e vi um grupo de crianças brincando, mas entre elas havia uma figura sombria, observando-me. Aproximei-me e a figura desapareceu. No chão, onde ela estava, encontrei um pequeno amuleto, semelhante ao que usei no ritual. Peguei-o e senti uma onda de déjà vu. O ciclo não havia terminado. O horror estava de volta, mais forte e persistente. Percebi que o ritual não havia selado a entidade, mas apenas a transferido para um novo local, e agora era minha responsabilidade enfrentá-la novamente. Fui até a biblioteca local em busca de respostas. Encontrei um livro antigo sobre rituais de banimento, similar ao que usei anteriormente. Enquanto folheava as páginas, senti uma presença ao meu lado. Olhei e vi Luísa, mas desta vez seus olhos estavam cheios de determinação. Precisamos terminar o que começamos, ela disse. O ciclo deve ser quebrado, de uma vez por todas. Sabíamos que nossa batalha estava apenas começando. Juntas, nos preparamos para enfrentar a entidade novamente, dispostas a fazer o que fosse necessário para acabar com o ciclo de horror que nos perseguia.